Aos amigos do Anjo Ismael, todo desejo de paz, tranquilidade e saúde para os nossos lares e que a presença amiga dos bons espíritos nos inspire a serenidade, os bons pensamentos e o equilíbrio para enfrentarmos com bom senso qualquer dificuldade que venha a bater a nossa porta nesses dias tão tumultuados. Dando prosseguimento a esse projeto de levar até vocês as palestras que momentaneamente estão suspensas por força maior, hoje trago para a gente refletir o tema regeneração da humanidade. O famoso os tempos estão chegando. Já perceberam como a gente adora um spoiler? Como a gente é ansioso para saber se o fim, como que vai ser, que hora que vai ser? A gente fica igual doido procurando sinais por aí para que nos mostrem que o fim dos tempos estão chegando, ou que os tempos de mudança estão chegando, que o reino de Deus está chegando, que a regeneração da humanidade está chegando, ou até mesmo num linguajar puramente espírita, que finalmente a Terra está passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, aonde o ódio, as dores, as dificuldades serão extremamente atenuadas, dado que nesse mundo de regeneração, as almas que aqui habitarem terão a sua conduta moral mais elevada, mais depurada. Mas temos que ter cautela. Do que adianta? Vamos ser, por alguns instantes, vamos ser um pouco racionais. Do que adianta a gente receber esse spoiler? Alguém chega para mim e fala, ó, Fabio, os tempos estão chegando. Até dia tal, do ano tal, a humanidade ela vai passar por mudanças. Vai passar uma peneira aqui e cuidado, porque aqueles que não estiverem ajustados, ó, vão embora. Você tem aí, então, que dar um jeito de passar pelo furinho da peneira para poder continuar aqui. E aí vai embora. Como que eu fico numa história dessa? Qual a vantagem que eu tenho? Eu posso me comparar com a seguinte situação. Vamos voltar no tempo. Alguns de vocês talvez nem façam ideia do que é isso. Na década de 1980, quem estudava e chegava no meio do ano e tinha o recesso do meio do ano, que naquela época era só férias do meio do ano, sempre tinha um bendito de um professor ou de uma professora que chegava para a gente no último dia de aula e passava uma série de lições de casa para fazermos nas férias. Ler livro do capítulo tal a tal, fazer as seguintes continhas, enfim, enchia a gente de lição. E saía triunfante da sala. E nós, os alunos, copiávamos tudo aquilo no nosso caderninho, maldizendo, reclamando, fechávamos o caderno e colocávamos na mochila. Tocava o sinal e íamos para casa. Eu tenho um mês para fazer essa lição. Vou aproveitar um pouquinho. Vou curtir um pouquinho as minhas férias porque eu mereço. E, como toda boa criança, me lançava à diversão. Os dias iam passando e eu tinha a certeza de que dava tempo para eu brincar mais um pouquinho e depois fazer a minha obrigação. Não faltava as broncas de pai e mãe dizendo, olha, você tem lição para fazer, vai fazer. Não, calma. Dá para fazer. E aí, faltando um dia para acabar as minhas férias, caía a ficha. Meu Deus. Eu tenho um calhamaço de dever de casa para fazer. Catava os cadernos e debulhava. Tentava fazer tudo para poder entregar. Porque o meu objetivo naquele momento era entregar um produto. Era me livrar de qualquer problema com o professor ou com a professora. Eu não estava preocupado em aprender. Eu estava preocupado em atender a uma expectativa de prazo. Eu tinha um prazo para entregar um produto. Eu até tive tempo para desenvolver todo esse produto e aprender. Entretanto, pela minha imprudência, pelas escolhas
que o livre-arbítrio me concede fazer, eu escolhi deixar para a última hora. O resultado é catastrófico. Eu não consigo fazer algo bem feito correndo. Transportando essa situação para que a gente está conversando, dá para mudar comportamento da noite para o dia? Dá para a gente depurar os nossos sentimentos, sabendo que tem um prazo para que isso aconteça? É assim que funciona mesmo? Ouso dizer que não. O que a gente não percebeu é que essas transformações que a gente tanto anseia que alguém nos avise que vai começar, elas já começaram. Elas não se operam no ambiente. Elas acontecem aqui, dentro de nós. E para endossar esse pensamento, eu vou buscar a ajuda de Kardec. Vou lá na Revista Espírita de 1866, na edição de outubro, aonde pelas mãos dos médiuns M e T, Kardec recebe uma comunicação falando sobre a chegada dos tempos. Convido até vocês a lerem essa mensagem. Ela é muito extensa, porém com muitos assuntos importantes e interessantes para refletir. Nessa mensagem, os espíritos, num dado momento, eles dizem a Kardec o seguinte, eu vou ler para vocês, textual. Não olheis para o céu a fim de a ir buscar sinais precursores, pois não os vereis. E aqueles que vô-los anunciam, vos enganarão, mas olhai em torno de vós, entre os homens, e aí os encontrareis. O espírito que trouxe essa mensagem a Kardec é muito claro em mostrar que sinais de mudança ocorrem dentro de nós. É o comportamento nosso que demonstra se estamos ou não nessa onda de transformação moral que deve encaminhar a Terra de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Por isso, não há porquê a vantagem de sabermos se estamos há 1 ano, há 2 anos ou há 3 anos. É gradual e constante. Cada vez mais o nosso planeta ele será habitado por espíritos inclinados ao bem. Pode até parecer um absurdo falar isso frente a tanta selvageria que a gente observa ainda nos nossos dias. Tanta barbárie, o racismo, o preconceito, o feminicídio, a violência contra a criança e os animais, o desmatamento. Mas se a gente parar e olharmos para o todo, a gente vai perceber também o como tem aparecido cada vez mais pessoas engajadas no bem, em praticar a caridade, em lutar contra a desigualdade, em brigar para que todos tenham acesso à saúde e ao bem-estar. Pessoas que levam uma mensagem de esperança, que levam uma mensagem de humildade, que vão até os recônditos que muitos não têm coragem de ir para levar alimento, carinho, afeição. Boa parte dessas pessoas estão no anonimato, porque sabem que não devem buscar manifestar para o mundo o que estão fazendo, porque não estão fazendo para o mundo, estão fazendo para si, na verdade. Estão exercitando tudo aquilo que elas construíram. Esses são os sinais que esse amigo espiritual disse para Kardec que devemos observar. E isso é muito importante, porque ele nos ajuda a balizar o nosso comportamento. Nós temos esse péssimo hábito de sentarmos sobre o nosso rabinho e ficarmos olhando e criticando os outros. Que fulano não faz isso, que fulano faz aquilo, que cicrano rouba, que tal país é isso, é aquilo. Nós pegamos a nossa metralhadora do julgamento e atiramos para tudo que é lado. E ainda sentenciamos. Essas pessoas vão ter que responder para Deus. Chega. Por que não olhar
para dentro de nós. Como nós estamos inseridos nesse contexto de transformação? Eu consigo acompanhar essa marcha desses espíritos que encarnam na Terra e que já sabem fazer o bem? Porque, vejam só, eu vou novamente buscar na Revista Espírita de 1866, na edição de outubro, mais um parágrafo para nos ajudar nessa linha de reflexão. O Espírito diz a seguinte frase: não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns fragmentos. Percebem? Conseguem antever o que é essa transformação que a humanidade experimenta? É o despojamento de sentimentos menos nobres e a aquisição de valores. E isso é uma conquista individual. Não trata-se de um benefício concedido por Deus, uma graça. É fruto do trabalho de cada um de nós em ter a coragem de revisitar os seus valores, de sair da sua zona de conforto, de enfrentar os seus fantasmas e de buscar a ousadia de errar, de aprender com o erro e de continuar aprendendo cada vez mais, errando e acertando. Não podemos esquecer que a lógica é da evolução. A lei do progresso é que rege toda a obra divina. Então vejam, a doutrina espírita nos fala da lei da afinidade. Somos atraídos pelos iguais a nós. Vou novamente fazer uso aqui de uma figura de linguagem para tentar dar a entender melhor o que isso significa. Imagina você que é convidado por um amigo para ir numa festa. Só que você não conhece absolutamente mais ninguém nessa festa. Só esse seu amigo, que é o anfitrião da festa. Você aceita o convite e vai. Entrando no salão, você é bem recebido pelo anfitrião, seu amigo, e aí é claro que ele vai te dizer, olha, fica à vontade, eu não posso te dar atenção, porque olha quantos convidados, mas por favor, precisar de qualquer coisa, sabe que é só chamar. Protocolo da etiqueta. Né? Você agradece, balança a cabeça e fala, e agora? O que eu vou fazer? Não conheço ninguém. O que a gente faz nessa situação? A gente começa a andar, circular pelo salão. A gente vai tentar se enturmar. Vou parar num grupinho, vou tentar puxar assunto. Se o papo das pessoas não for agradável, estiverem falando sobre futebol e eu não gosto de futebol, eu vou educadamente me retirar. Vou no outro grupinho, estão lá falando sobre política e eu detesto política, não quero ficar aqui, também vou sair. Até que, e com certeza isso há de acontecer, eu encontre um grupinho que está batendo um papo que vem ao encontro dos meus interesses. Eles estão falando de Big Brother, de novela, coisas que eu gosto. Falo, poxa vida, encontrei o meu lugar. E vou ficar lá batendo papo com eles. Vou fazer amizade. Eu me afinizei. Agora vamos pegar essa ideia e transportar para a nossa vida. O que vai acontecer se nessa marcha inegável do progresso, cada vez mais encarnarem aqui na Terra espíritos que apresentam essa depuração moral, inclinados ao bem, espíritos que já conseguiram construir na sua história evolutiva a capacidade do perdão, da compreensão. Será que nós vamos conseguir chegar nesse grupinho e nos sentirmos à vontade? Será que a gente vai ter papo? Ou será que, naturalmente, eu vou perceber que aqui não é mais o meu lugar e vou procurar um outro canto para eu viver? Percebem que não é necessário o dedo de Deus
para separar quem vai e quem fica? Vou buscar novamente o nosso amigão Kardec. Só que agora, lá no Livro dos Espíritos, questão 964. Kardec pergunta: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Kardec pergunta. Olha o que os espíritos da codificação respondem. Deus tem suas leis Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Não é necessário sermos punidos por Deus para não vivermos mais nesse planeta. Não é necessário que se estabeleça uma data limite para que os bons prevaleçam e os maus sejam retirados. Eis a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. A punição do excesso é a própria ação, fruto de uma reação. Percebem que o meu olhar, ele não tem que ser para o outro. Meu olhar não tem que ser para avisos. O meu olhar não tem que ser para o medo de ir para um outro orbe menos evoluído. O meu olhar tem que ser para mim, no aqui e no agora. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo parte desse todo ou estou para trás, como Kardec até coloca, ou eu sou um espírito atrasado? Porque, novamente, vamos voltar lá para a Revista Espírita, de 1866, na edição de outubro. No seu texto, o Espírito diz a Kardec: para que os homens sejam felizes na Terra, é necessário que ela seja povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. E aí? A pergunta que temos que fazer é: eu quero o bem? E o meu desejo é condizente com as minhas atitudes? Pensemos. Vamos lá, enquanto a gente pensa, vamos alimentar mais ainda de reflexão com frases, porque esse texto é muito bom. Ele tem muitos pontos importantes para nos ajudar a refletir. Vou trazer mais um. Na Revista Espírita de 1866, edição de outubro. Nesse tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera em termos de progresso moral. Flagelos, desastres ambientais, a manifestação das imperícias humanas, das más escolhas, isso sempre aconteceu. O que temos que olhar para o hoje é como eu estou me comportando. Porque a geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, fortalecida numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. Vamos relaxar o nosso coração e entender que a nossa vida é reflexo das nossas escolhas. Não adianta bater o desespero e correr para tentar fazer o que os séculos atrás nos ofereceram de tempo e não foi feito. Temos que nos responsabilizar pelo nosso passado. Temos que aprender com ele para usarmos esse aprendizado agora,
no presente. Hoje é o dia importante, porque o amanhã depende do que fazermos hoje. Vamos olhar para dentro de nós com muito carinho e buscarmos enxergar como a nossa alma vibra. Será que a gente é tão ruim assim? Será que a gente é tão atrasado assim? Ou será que nós nos sabotamos na medida em que não conseguimos olhar com carinho para as nossas conquistas? Qual é o nosso referencial? O que é que deveria ser o mais importante? É eu estar no caminho. Eu estar caminhando lado a lado para o mesmo sentido que essas almas valorosas, que, como está lá no texto, imbuídas de ideias mais sãs, estão indo. Se eu estou procurando esse mesmo caminho, eu não tenho do que temer. Aliás, a única coisa nesse mundo que eu devo temer é a mim mesmo. Porque eu sou o meu juiz, eu sou o meu carrasco. E eu sou aquele que faz as escolhas. Então, nesses dias onde tantas ideias negativas invadem o nosso celular, o WhatsApp, na televisão, onde o receio bate forte, a gente tem que pisar no freio, puxar o freio de mão, parar e refletir. Ter a tranquilidade. Não adianta o desespero. Se porventura o que está acontecendo hoje, vai que dá uma louca em Deus e que aí ele jogou esse vírus aí para realmente limpar a humanidade, aconteceu, vamos admitir. Já está feito. A minha história é que será apresentada para o julgamento se eu fico ou vou. Não adianta me desesperar. Então, é claro que isso é só uma brincadeira. Como a gente já viu aí, Deus não precisa fazer isso. As leis que ele criou e que se mantêm ativas graças à sua atuação no universo regulam as nossas ações. O fim dos tempos, a regeneração da humanidade, ela acontece aqui dentro. Hoje, amanhã ou ontem. Vai depender da nossa vontade. Não queiramos nos impor prazos. Não nos preocupemos com eles. Porque, na pior das hipóteses, tudo é evolução. Tudo é aprendizado. É necessário que haja essa separação natural por diferentes afinidades daqueles que já encaram o amor de uma maneira mais tranquila, daqueles que ainda possuem uma dificuldade de desenvolver a empatia pelo próximo. Só que esses que estão nesse momento, momentaneamente, ainda obturados de enxergar o amor ao próximo, o amor a si, de uma forma mais ampla, esses têm os seus valores e servirão muito bem para outros lugares que eles buscarão se encontrar e poderão, nesses lugares, ser o artífice do progresso. Precisamos aceitar o que somos. Não temos que guardar preocupação. Temos que ter a certeza de que estamos no caminho. E é isso que importa, é estarmos no caminho. Então, meus amigos, agradeço a todos pela paciência e a gente se vê aí em algum outro momento.